98 Talks. Nós já temos o prazer de ter em nossos estúdios o ex-procurador Deltan Dallagnol, que passeia por Belo Horizonte, trabalha em Belo Horizonte, numa conversa que se está tendo com o Brasil inteirinho e que passa por nossa capital. Ele que foi o responsável pela Operação Lava Jato. Então nós vamos falar de política atual, Operação Lava Jato, esses desdobramentos que a vida brasileira tem nos ofertado. Boa noite, é um prazer recebê-lo aqui conosco no 98 Talks. Boa noite, Paulo, Rodrigo, ouvintes, telespectadores da 98. É um prazer enorme estar aqui em Minas Gerais, aqui com vocês, conversando sobre corrupção, sobre política e sobre assuntos de interesse público nacional. E aí eu já vou com a primeira pergunta que me foi incumbida de fazê-la. Eu perguntaria ao senhor, por que o senhor está em Belo Horizonte? O senhor está passeando aqui, o que o traz para uma conversa com os mineiros? Eu vim para cá para falar sobre um projeto de mudança do Brasil a partir do Congresso Nacional. Quando eu decidi sair do Ministério Público e ir para onde a mudança precisa acontecer, se a gente quer de fato combater a corrupção, se a gente quer de fato um país melhor, que é a arena política, eu tenho plena consciência de que Deltan sozinho não vai fazer diferença. Deltan sozinho, ou outras pessoas que eu admiro que estão na política, como o Lucas Gonzalez, como o Marcel Van Hatten, lá do Rio Grande do Sul, outras pessoas que estão fazendo um excelente trabalho, sozinhas não vão conseguir fazer a mudança que a gente precisa. A gente precisa, se a gente quer a mudança, invadir o Congresso Nacional democraticamente, com mais de 200 deputados e senadores que tenham compromissos básicos com a sociedade. E para isso acontecer, a gente precisa espalhar um projeto que existe da sociedade civil para que isso aconteça por todo o Brasil. Deltan, obrigado pela sua visita, é um prazer tê-lo aqui conosco. Falar em invadir o Congresso tem que tomar cuidado, tem que falar rápido a questão democraticamente, porque exatamente. A interpretação exatamente. Eles são bem criativos dessa hora, né, Paulo, de interpretar. A gente toma alguns cuidados, mas com a democracia a gente vai aonde a gente puder e quiser, né? Exatamente. Então, naturalmente, o seu nome é muito ligado a uma operação de que ela nasceu em 2014, teve seu auge, acho que em 2016, e ela, teoricamente, finalizou em 2019. Falando estou tentando criar aqui uma linha de tempo com relação à forma como ela se estabeleceu, que é a Lava Jato. E naturalmente, quando a gente vai conversar com você, acredito que a maioria das pessoas elas têm várias curiosidades e até mesmo algumas questões que levam a tentar entender o porquê que ela foi tão endeusada no sentido assim, tão... tinha literalmente uma torcida no Brasil inteiro favorável e com um olhar extremamente positivo com relação ao que estava sendo feito, que era inédito na história do nosso país, onde existia lá um combate à corrupção e com números que a gente jamais imaginou que seriam alcançados ou que poderiam ser desviados e que, se não me engano, acho que no montante de 22 bilhões, você me corrige se é por aí ou não. É mais, mas... E assim, são números, são cifras relevantes. Astronômicas e que, em determinado momento, houve um olhar diferenciado pela sociedade. Acho que, na minha visão, tem muito a ver com a postura do Sérgio Moro, do então juiz, ministro Sérgio Moro, não mais juiz, mas ministro, quando ele rompe com o Bolsonaro, e junto com ele a Lava Jato acaba indo para o mesmo caminho. Você entende que existiu essa ligação entre o rompimento e, ao mesmo tempo, um olhar diferenciado para uma operação que recuperou aí alguns bilhões de reais para os cofres públicos da corrupção? Quando a gente vê as pesquisas recentes elas apontam ainda um apoio enorme, uma quase unanimidade em relação à Lava Jato. É engraçado que mesmo depois da Lava Jato acabar, saiu uma pesquisa indicando que a Lava Jato ainda tinha um apoio de 80% dos brasileiros. Gente, é muito difícil você alcançar esse apoio em relação a qualquer assunto do país, uma quase unanimidade. E 80% ainda apoiava a Lava Jato, a continuidade da Lava Jato, isso em 2021 e 2020, segundo as pesquisas, e as pessoas estavam atribuindo o fim da Lava Jato, a reação à Lava Jato, ao mundo político. Ou seja, a sociedade entendeu o que está acontecendo. O que está acontecendo hoje é um movimento de reação da classe política contra as investigações, que, aliás, a gente avisa que vai acontecer desde 2015. A gente sempre falou do roteiro italiano. A gente falou, olha, em todo lugar que você enfrenta a grande corrupção no mundo, como na Itália, passado o tempo, quando a poeira baixa, o mundo político reage, são eles que têm o poder nas mãos, são eles que fazem as leis, e eles tendem a mudar as leis para garantir a própria impunidade.
É assim que funcionam países com a corrupção sistêmica no ambiente político, com o capitalismo de compadrio, com pactos oligárquicos. É assim que funciona. Em algum momento, o sistema político corrupto reage e tenta esvaziar as investigações. E é o processo que hoje a gente está vivendo no Brasil, que foi vivido na Itália, e não só na Itália, na Romênia também. A promotora Laura Kozev enfrentou a corrupção pela primeira vez. Pela primeira vez lá também se deu a cara a tapa contra a corrupção a partir de 2014, 2015. Eles processaram senadores, ex-primeiros ministros, ministros de Estado. E o que aconteceu foi que ela foi afastada em 2018 e está sendo investigada por corrupção. Mas todo o ambiente judiciário apoia ela, dizendo não, ela está sendo perseguida porque ela combateu a corrupção. E é o que aconteceu com a promotora Eleni na Grécia, que revelou grande corrupção e do mesmo modo foi afastada e está sendo investigada. E é o que querem fazer agora no Brasil. Como o ministro Barroso bem colocou no Supremo Tribunal Federal, no Brasil, a corrupção não quer só impunidade. O sistema corrupto não quer só impunidade. Quer vingança contra os promotores, os juízes que combateram a corrupção, para que ninguém mais ouse no futuro, de novo, combater a corrupção no Brasil. A pergunta que eu faço é justamente nesse sentido. Porque, recentemente, tanto sob o ponto de vista legal como do ponto de vista financeiro, tanto você quanto o ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro têm recebido aí algumas medidas duras, decisões duras contrárias àquilo que fizeram durante a Lava Jato. Qual é a avaliação dessas ações, além dessa reação do corpo incomodado pelo combate à corrupção? O único modo que a gente tem de entender essas ações que aconteceram recentemente é você entender dentro do contexto político de reação do mundo político contra as investigações. Então veja o que aconteceu no Primeiro vamos falar do TCU. O que está acontecendo no TCU hoje? O Tribunal de Contas da União, não a área técnica concursada, mas a área política, um membro politicamente indicado do Tribunal de Contas, que estava no lançamento da pré-candidatura do ex-presidente Lula, que é apadrinhado político de Renan Calheiros, contra os pareceres da área técnica dos concursados, contra os pareceres da auditoria do Ministério Público, contra vários procuradores gerais, vários secretários gerais e vários procuradores-chefes, contra todo mundo. Ele está dizendo que deve ser cobrado um valor de 3 milhões de reais dos procuradores, que é a conta do custo do trabalho da Força-Tarefa da Lava Jato. Porque para você fazer uma operação como essa, com especialistas de todo o Brasil, para recuperar 15 bilhões como foram recuperados, foi preciso investir 3 milhões de reais, que eram investidos em passagens, em diárias, para trazer os especialistas em combate à corrupção, em colaboração premiada, em cooperação internacional, gente formada em Cornell, gente formada em Coimbra, gente formada em Sevilha, de vários lugares do país, que trabalharam no Lava Jato. E como qualquer empresa faz, isso está previsto na lei, você paga a passagem aérea para a pessoa vir e voltar, ficar com a sua família no final de semana, você paga hotel, você paga as despesas daquela pessoa. Isso teve um custo ao longo dos 6 anos, e hoje o ministro do Tribunal de Contas está dizendo que isso foi antieconômico. Gente, como antieconômico? Você investiu de acordo com a lei 3 milhões para você recuperar 15 bilhões, e pior, não teria nenhuma justificativa para ele me inserir o meu nome lá. Agora, por que não teria justificativa? Porque eu não pedi essas diárias, porque eu não recebia, eu já morava em Curitiba, então eu não recebi, e eu não era ordenador de despesa, eu não atuava na área administrativa, eu não mandava pagamento, eu não autorizava, eu não opinava, eu era um procurador que coordenava o trabalho em investigações e processos, na atividade fim, então ninguém jamais inseriria o meu nome lá. Mas não fui. Aí ele fala, não, o Deltan, notoriamente, qual é o argumento dele? Ele não tem um documento, ele fala, Deltan notoriamente era procurador natural que instituiu o modelo de trabalho da Força-Tarefa. Documentalmente a gente prova que isso é uma mentira, porque na hora que foi pedida a Força-Tarefa, eu não era o promotor natural, eu não era o promotor original, eu fui um dos designados junto com os outros, e eu só entrei depois da formação da Força-Tarefa. Então, não existe justificativa documental nenhuma. Então, não tem como entender isso que está acontecendo fora de um contexto em que eles querem dizer que quem combate a corrupção vai ter que pagar um preço para que ninguém nunca mais combata a corrupção. E aí você olha o que aconteceu no STJ. No STJ, teve um julgamento de um recurso do ex-presidente Lula contra mim, numa ação de indenização que ele moveu contra mim, pedindo uma indenização. E ele perdeu na primeira e na segunda instância, que são as instâncias técnicas do judiciário com juízes concursados. E aí ele recorreu ao STJ e os meus advogados falaram, Deltan, não se preocupe que não tem risco. Primeiro, porque você ganhou na primeira e segunda instância. Segundo, porque o STJ ele não revisa fatos e provas, está simulado lá. Ou seja, existe um entendimento pacífico, reiterado do STJ, que eles não revisam esse tipo de caso. Em terceiro lugar, se eles revisassem, tem um entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal que esse tipo de ação vai contra a União e não contra o agente público que trabalhou.
O ex-presidente Lula queria sem indenização porque eu fiz a acusação pública contra ele e uma acusação feita de modo responsável, tanto que ele foi condenado em 1, 2, 3 instâncias porque os juízes, desembargadores, ministros entendiam que houveram fortes provas de corrupção. Que houve fortes provas de corrupção. E aí, o que aconteceu foi que o STJ, por meio de 5 ministros, 3 indicados pelo Lula e 2 pela Dilma, ou o contrário, reverteu e determinou a minha condenação a pagar a ele R$75 mil, que com correção, com honorários, chegava a R$200 mil. Um valor que ia me impactar pessoalmente, a minha família, o dinheiro que ia sair dos meus filhos, e mais, uma condenação que manda uma forte mensagem que quem foi condenado por corrupção em 3 instâncias está saindo impune, os corruptos da Lava Jato estão saindo com o dinheiro no bolso e não estão indo para a cadeia, porque acabou a prisão em segunda instância, e quem combateu a corrupção está sendo punido. Essa é a mensagem que passa. E eu lembro que fui dormir chateado, triste aquela noite, foi uma terça-feira, e na manhã seguinte a minha esposa me avisa: meu amor, você sabe o que são esses Pix entrando na nossa conta? Eu falei: não sei. Deve ter sido algum engano. Só que começaram 10, 20, 30, 40 Pix, 50 Pix, 10 mil, 20 mil, 30 mil, 40 mil reais. E sem eu pedir, as pessoas espontaneamente, indignadas com a injustiça, porque as pessoas apoiam o combate à corrupção, porque as pessoas querem fazer alguma coisa, elas não conhecem muitas vezes o caminho, elas começaram a pesquisar o meu CPF e ver nos diferentes bancos se era a minha chave Pix, encontraram no meu banco e começaram a fazer depósito. E eu entrava e saía de reunião naquele dia, entrava 30, 40, 50 mil reais, mais 1.000, 2.000, 3.000 Pix feitos. E ao longo de 36 horas, se alguém me falasse que isso ia acontecer, eu diria que isso é impossível. Mas ao longo de 36 horas, sem eu pedir, as pessoas se mobilizaram numa grande corrente de solidariedade, de ato de protesto contra a injustiça, e por mais de 12 mil Pix, mais de 12 mil Pix na minha conta, depositaram mais de 575 mil reais, mais de R$500 mil. Quando passou do valor da indenização, eu fui a público e falei: pessoal, pode parar de doar, o que exceder eu vou destinar para crianças com câncer, com autismo, mas pode parar, e as pessoas não pararam. E não pararam em 300 mil, 400 mil, eu tive que cancelar o meu Pix no final das contas, porque as doações não paravam de entrar. Isso é um sinal de que as pessoas querem fazer alguma coisa, mas muitas vezes elas não conhecem o caminho. Isso me faz acreditar e me traz esperança de que é sim possível mudar o Brasil. Porque se a gente foi capaz de fazer a Lava Jato contra todas as probabilidades, se as pessoas se mobilizaram contra a injustiça numa corrente de solidariedade como essa, juntos a gente pode fazer muito mais. Quando eu vejo a sua narrativa e a gente acompanha muito de perto e, obviamente, a gente tem um olhar mais crítico com relação ao que é feito e as narrativas que são colocadas até para a própria mídia mesmo, fazendo aqui uma autocrítica do meio, né? A gente entende até mesmo que é natural de uma operação do tamanho da Lava Jato que ela cometa alguns excessos. E aí a gente entra naquela parte do então juiz Sérgio Moro, onde existem as gravações, o grupo no qual ele se comprova pelaquela matéria, pelas provas que foram colocadas, um desvio de finalidade. E dentro dessa justificativa, pelo fato dele ter interferido em algumas ações e tudo, joga-se por terra todo um trabalho que foi construído ao longo dos anos. E esses excessos cometidos, tanto os excessos na questão de você fazer uma prisão de uma forma que até então não era vista no Brasil, o formato no qual vocês conduziram, que também se coloca como uma forma arbitrária, de forçar a pessoa a falar algo no qual ela não estava interessado em falar daquela forma, e acabou se colocando de uma forma, constrangendo ela e criando um ambiente para que ela também colocasse, se vitimizasse pelo formato no qual ela foi submetida pela justiça. Isso pode ter atrapalhado todo o trabalho que foi feito também da forma correta, e isso contamina o resto e desqualifica. Você consegue fazer essa... existe assim vou usar a palavra autocrítica, tá? Mas não já jogando para você, mas existe essa autocrítica de vocês ou de você com relação a poder ter evitado alguns excessos ao longo do caminho da Lava Jato, e que por isso pode estar se pagando todo um trabalho que foi muito bem conduzido por conta de falhas que talvez, se fizesse de outra forma, não teriam chegado a essa narrativa no qual se justificam simplesmente invalidar tudo que foi feito. Tanto pelo STF, né? Você deu o exemplo do STJ, né? Então, assim, a gente viu aí uma série de medidas que foram
invalidando o trabalho de vocês. Rodrigo, eu fico feliz que você traga isso, porque se você abraçou narrativas absolutamente equivocadas como essas, outras pessoas podem ter abraçado e eu tenho todo o tempo do mundo. Mas porque foi o argumento que eles utilizaram, né? Eu estou falando não da gente ter abraçado, mas foi o argumento utilizado por quem estava se defendendo, no caso. Não foi exatamente isso. Vou separar. Eu tenho todo o tempo do mundo hoje aqui. Se quiser ficar até meia-noite falando de caso por caso, eu estou disponível para falar. E agora, por esse aspecto, eu até queria dizer para quem está nos acompanhando pela Rede Mais HD Record do Interior, nós vamos até às 19h53, mas vamos ficar até às 20 na Rede 98. Então, é só porque nós temos que sair do link da Record. Tá. Mas, por favor. Legal. A gente tem que falar de dois assuntos que você tocou. Primeiro, supostos excessos. Eu falo sobre cada um. Não existiu supostos excessos. Não houve isso. Você tocou, por exemplo, no assunto das prisões preventivas. As prisões preventivas elas foram confirmadas pelas diferentes instâncias. Surgiu uma narrativa de que prisões eram usadas para fazer pessoas confessar. Isso jamais existiu. Você só poderia cogitar que as prisões eram feitas para fazer as pessoas confessarem se as prisões não eram devidas. Mas as prisões foram confirmadas em várias instâncias do judiciário. Foram entrados com mais de 400 habeas corpus e mais de 95% foram confirmados. Não existe nenhuma evidência de que as prisões não eram necessárias. As prisões foram usadas cirurgicamente sobre coisa de 5, 10, 12%. Nunca passou disso aí do número dos réus, dos acusados. E só quando as pessoas eram centrais do esquema e tinham praticado crimes por mais de 10 anos e ainda existiam compromissos de pagamento de propinas pendentes ou tinham suprimido evidências, ou seja, quando existiam todos os requisitos de modo abundante da prisão preventiva. E se eles têm que ser presos, não é porque eles são ricos e poderosos que eles não vão ser presos. Se a lei manda eles serem presos, eles têm que ser presos. Ninguém pode estar acima da lei. Essa foi a lógica da Lava Jato. Eu desvio de finalidade do então juiz Sérgio Moro quando ele conduzia as operações pelo grupo, né, de... Essa é uma narrativa equivocada. O que se pegou? O Sérgio Moro escolhia a data da operação. Gente, sempre foi assim e vai continuar sendo em todas as operações do Brasil. Por quê? Porque a data que você vai fazer a operação, o juiz tem que estar disponível. Tem que estar disponível para avaliar um eventual pedido complementar nosso do Ministério Público da Polícia Federal, porque a gente pode descobrir um outro endereço do réu, e tem que estar disponível para pedidos da defesa, de soltura, de restituição de coisas, contra qualquer ação do Estado. O juiz tem que estar disponível. Então é normal o juiz indicar a data que vai ser feita. Aí eles pegavam determinados fatos e criavam narrativas para dizer de supostos excessos que nunca aconteceram. Nunca houve. E mais, eu vou voltar na questão da prisão para forçar colaborações, porque esse é um discurso que foi muito feito. Sabe quantas vezes que a colaboração foi de iniciativa do Ministério Público? Porque se as prisões eram feitas para obter colaborações, era normal que a gente prendesse e fosse lá com uma oferta tentadora. Isso nunca aconteceu. Em 100% dos casos, a iniciativa da colaboração era da defesa. Porque eles viam que existia uma perspectiva de punição e eles iam colaborar com a justiça. Então, em primeiro lugar, não houve supostos excessos. Não houve esses excessos. Há sim narrativas de excessos que não se confirmam quando se olha os fatos e as provas. E o segundo ponto que você colocou é que supostos excessos estariam gerando anulação. Isso também não é verdade. Se você for olhar as anulações, por que elas estão acontecendo? Elas estão acontecendo por duas razões. A primeira razão é a mudança de regra do STF com a aplicação retroativa das regras novas. Isso é tapetão. Com todo respeito, isso é tapetão. Sempre existiu a regra, no caso. Sempre existiu a regra de que a corrupção política é julgada na Justiça Federal. E por isso a gente seguiu essa regra. Se a gente fizesse diferente, o caso ia ter sido anulado lá em 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018. Aí o Supremo muda a regra do jogo em 2019 e aplica para o passado, dizendo agora é da Justiça Eleitoral. E muda a regra do jogo, agora a gente não tinha como adivinhar. E ele aplica para o passado. Cadê a segurança jurídica? Tinha que aplicar só para o futuro. Onde e aí isso anula. No Brasil, nem o passado, ele é... Até o passado é incerto. Até o passado é incerto. Exatamente. E aí eles anulam com isso o caso do Eduardo Cunha, o caso Passadina, superfaturamento de 700 milhões de dólares, o caso Integração, o caso Palocci Vaccari, anulam com base nisso o Mensalão Mineiro, lá da década de 90. Ainda estava tramitando na justiça e 20 anos depois eles anulam mudando a regra do jogo. Anulam o caso Calvário na Paraíba. A outra razão de anulação foi a suspeição, suposta suspeição do ex-juiz federal Sérgio Moro, numa decisão que, a meu ver, é absolutamente equivocada. O que eles pegaram? Eles pegaram decisões para julgar esse suspeito e pegaram decisões como a condução coercitiva do Lula. E disseram, não devia ter acontecido, mas espera aí, foi a 118ª condução. Por que a dele não pode e as outras podiam? Seguiram o mesmo rito, seguiram as mesmas... Exato. Todos os casos a gente aplicou a mesma regra. Você pode até dizer que você não gosta da condição coercitiva, mas não que ele foi tratado em modo diferenciado. Aí falam, outro argumento que eles usaram foi liberada os áudios da conversa dele com a ex-presidente Dilma.
Peraí, você pode até reclamar que tudo era público na Lava Jato, mas não que ele foi tratado de modo diferenciado, porque sempre depois de uma operação de interceptação telefônica, ela é levantado o sigilo em todos os casos. Então o caso dele recebeu o mesmo tratamento padrão dos outros, só que alguns querem colocar ele acima da lei. E com isso a gente não concorda e não pode concordar. Ele tem que ser julgado pelos fatos e pelas provas e pela lei. Agora, o que a gente vê é o Supremo Tribunal Federal entrando dentro de um contexto de reação com mudanças de entendimento, mudanças de posicionamentos para derrubar condenações. Aliás, isso não foge da regra do Brasil. Olha o que aconteceu com todos os casos da história. Anões do orçamento, Marca Fonte Sindan, Mensalão Mineiro, Propino Duto, caso Dilúvio, Castelo de Areia, Boi Barrica envolvendo a família Sarney, salvo engano, lá no Nordeste. Todos esses casos ou prescreveram ou foram anulados. Satyagraha, Dilúvio. Essa é a regra do Brasil. O que a gente vê agora é mais do mesmo. A Lava Jato rompeu a impunidade e eles querem mudar tudo para que tudo continue como sempre foi. E com isso a gente não pode concordar. Vamos falar um pouquinho de política? Bora, do que vocês quiserem. A sua vinda a Belo Horizonte tem alguma relação direta com alguns dos candidatos que aqui se apresentam para disputa no Estado? É abrangente a conversa? E quais são as conversas políticas que estão sendo mantidas por Deltan Dallagnol em Minas Gerais? Paulo, nenhuma conversa política em Minas Gerais. Eu vim conversar com a sociedade, eu vim conversar com o mineiro, eu vim trazer um projeto de mudança do Brasil a partir do Congresso Nacional. O ponto é, as eleições majoritárias, elas polarizam. Algumas pessoas gostam de um candidato, algumas pessoas gostam do outro, e existem muitas discordâncias. Agora, quando a gente fala de Congresso Nacional, quem não quer congressistas que combatam a corrupção? Todo mundo quer. Quem não quer congressistas que reduzam ou acabem com o fundo eleitoral? Quase todo mundo quer. 98, 99% dos brasileiros querem reduzir ou acabar com aquele fundo bilionário que derrama 5 bilhões de reais nas campanhas eleitorais, tirando o dinheiro da saúde, da educação, da segurança num país que tem uma miséria espalhada. Pós-Covid ainda, para piorar mais um pouco. Exato, exato. E quem não quer políticos que tenham preparação política para fazer o teu trabalho? O que eu quero dizer com preparação política? Que o cara seja capacitado, tenha estudado segurança, educação, saúde, saneamento, infraestrutura, empreendedorismo, reforma tributária, reforma administrativa. Eu posso gostar muito de vocês, achar vocês excelentes jornalistas, mas se vocês disserem, Deltan, deita aqui que eu vou fazer uma cirurgia cardíaca em você, vou dizer, obrigado, vou procurar um cardiologista. A gente quer pessoas preparadas para resolver os problemas do país e, ao mesmo tempo, a gente tem um monte de gente lá operando o coração do Brasil todo dia no Congresso Nacional sem que eles tenham se preparado para isso. E como que a gente vai mudar essa realidade? Eu não acredito em soluções de cima para baixo quando eles lá em cima são auto-interessados em não mudar essa realidade. Porque grande parte lá é investigado, porque eles querem perpetuar o seu poder. Como grande parte é investigado, eles não vão aprovar a reforma anticorrupção. Já não aprovaram, rasgaram as 10 medidas contra a corrupção, tiraram tudo que tinha praticamente de anticorrupção do pacote anticrime. Como eles lá são auto-interessados, eles não vão reduzir ou acabar com o fundo eleitoral, porque isso garante a reeleição deles. E eles não se capacitam politicamente, isso não é um valor hoje. Então, se a gente quer mudar essa realidade, a gente precisa construir a solução de baixo para cima. E para isso, a sociedade civil construiu um projeto que se chama 200+. E se você quer fazer parte dessa mudança, eu queria incentivar você para entrar agora no site. 200, escreve o número 200, escreve mais por extenso, mais.com. E lá você pode assinar o teu compromisso como cidadão de só votar em candidatos a deputado e senador do partido que for, que preenche esses 3 requisitos. E lá em agosto vai aparecer por estado todos os que preenchem, os que passam nesses 3 filtros, que assinaram as declarações, que assinaram os compromissos, inclusive sob pena de uma multa pesada de cumprir esses compromissos, para que a gente possa construir um Congresso Nacional alinhado com aquilo que a gente quer. E vejam que no Congresso Nacional, todos nós, em geral, a grande parte da sociedade brasileira concorda com esses compromissos básicos, só que a gente não tem congressistas. Se você passar esse filtro hoje na Câmara dos Deputados, dos 513, você não tem 30 que cumprem esses 3 requisitos. E é um grande desafio, então, a gente colocar pessoas que preenchem esses 3 requisitos no Congresso para a gente mudar o Brasil. Essa inclusão desses nomes que serão apresentados depois desses filtros, elas não têm nenhuma definição ideológica ou política. Exatamente, nenhuma definição ideológica, partidária ou política. As entidades que estão promovendo esse movimento, esse projeto, são entidades suprapartidárias e elas não vão escolher 200. O nome chama 200+, porque a ideia é que a gente consiga colocar 200 que atendem esses compromissos, mas o que eles vão fazer é um filtro. Então, digamos que aqui em Minas Gerais tenha 5.000 candidatos. Se 1.000 preencherem esse filtro, vão aparecer 1.000 lá.
Se 500 preencherem esse filtro, vão aparecer 500 lá. Se 30 preencherem esse filtro, vão aparecer 30 lá. A ideia é que vocês, como mineiros, vocês entrem lá no site, olhem quem são os que preenchem e escolham alguém da preferência de cada um, de acordo com outras visões de cada um, que seja o melhor apto a estar no Congresso, mas que passe por esse filtro básico. Esse filtro de qualificação, preparação política, de compromisso com redução e extinção do fundo eleitoral e compromisso com o combate à corrupção. O que é compromisso com o combate à corrupção? Os requisitos são bem objetivos para não ter muito como escapar, margem para interpretação. Então, requisito de combate à corrupção é fim do foro privilegiado, restabelecimento da prisão em segunda instância e a pessoa não ter sido condenada por corrupção. É pedir muito? Vai restringir essa última, eu acho que vai ser um pouco restrita na questão dos que já estão lá, né? Eles terão aí uma dificuldade. Mas, então, esse projeto ele é uma comunicação que serve tanto para o eleitor quanto para o candidato. Eles, vale a pena todos entrarem para conhecer e entender aí a ideia. Eu acho que é uma ideia fantástica, uma iniciativa necessária para um país onde a gente está cada dia mais esperançoso com o nosso judiciário, com a lei, com a capacidade da gente fazer a punição àqueles devidos de forma adequada, de forma que também dê o direito de ampla defesa, mas que ao mesmo tempo também esse direito não se perpetue numa impunidade eterna, né? É isso. No Brasil hoje tem 4 instâncias. Qual país do mundo tem 4 instâncias de julgamento? Nenhum. Estados Unidos tem 3, mas é como se tivesse só 2, porque na Suprema Corte norte-americana julga sabe quantos casos por ano? 100 casos por ano. A nossa julga 15 mil só habeas corpus por ano, sem falar todo o resto. Acho que só o Daniel Silveira recebeu já essa atenção toda aí para o ministro, não sei, de número de julgamentos, que é invertido aqui. As pautas também não têm uma prioridade. A gente olha para o STF e não entende também uma falta de priorização de temas que são relevantes para a sociedade. Exato. No caso do Daniel Silveira, o STF entrou no modo vingança. Em um ano, condenou Daniel Silveira a mais de 8 anos de prisão. Quando os casos da Lava Jato estão lá se arrastando, quando o mensalão demorou 6, 8 anos lá para ser julgado, a denúncia foi em 2016, a execução começou em 2014, 8 anos o caso do mensalão, e os atores centrais do mensalão, desvio de 100 milhões de reais, foram punidos, José Dirceu e os outros parlamentares centrais foram punidos a pouco mais de 7 anos de prisão e 2 anos depois estavam indultados. E o Daniel Silveira foi punido há mais de 4 anos. Se o ministro Alexandre de Moraes, mais de 8 anos. Se o ministro Alexandre de Moraes tivesse toda essa proatividade para a Lava Jato, seria um favor que ele faria para a sociedade, né? Exatamente. Se o Supremo aplicasse rigor por combate à corrupção, a gente tinha um país bem melhor. Não, aqui também, de forma nenhuma, levando em julgo o valor a questão do Daniel Silveira, mas, de fato, é nitidamente um ato de vingança, parece, né? Pessoal. Nós temos 1 minuto para terminar o programa e a pergunta é direta. Vai concorrer às eleições de 2022? Eu saí do Ministério Público porque dentro do Ministério Público da Justiça a gente não consegue mais fazer a diferença contra a corrupção, porque o Supremo acabou com a prisão em segunda instância, porque o Supremo está mudando regras para derrubar condenações, o Congresso acabou com a lei de improbidade, o Congresso esvaziou as colaborações premiadas e as prisões preventivas, existe um modo reação do sistema político corrupto contra as investigações e contra o combate à corrupção. Então, se a gente quer seguir fazendo a diferença, o caminho é o parlamento, é o ambiente político. Nunca tive esse sonho, mas eu tenho vocação de serviço público e eu vou seguir em frente lutando por aquilo que eu acredito para trazer a transformação que eu busco. Vou ganhar menos, vou ter menos tranquilidade, não vou ter estabilidade, estou largando uma das carreiras mais cobiçadas, mais buscadas dos concursos públicos do país para algo que não é o melhor para mim, para minha família, se eu fosse pensar em nós, mas é o único caminho que a gente tem para transformar a nossa sociedade em uma sociedade melhor, é a gente se envolver, é a gente, todo mundo está disposto a fazer sua cota de sacrifício. Então eu queria convidar todo mundo a nos seguir nas redes sociais, a conhecer o projeto 200+, e que a gente possa somar esforços em construir um Brasil melhor. Obrigado, Deltan Dallagnol, ex-procurador envolvido diretamente com a Lava Jato, ocupou parte da informação desse país durante muito tempo e agora capitaneia um movimento, o Projeto 200+. Quem tiver curiosidade, o endereço é 200, numeral, o mais, MAIS. Se quiser ter curiosidade para entender o que é, vá até lá. Muito obrigado por sua presença aqui, foi um prazer recebê-lo aqui no 98 Talks. Eu que agradeço, Paulo, Rodrigo, um prazer enorme estar com vocês e fico sempre à disposição para trazer informações, debate, participar de discussões sobre interesse público e para a construção de um Brasil melhor. Muito obrigado. 98 Talks.